Olá pessoal, muito boa noite, muito boa noite. Como é que vocês estão? Tudo ótimo? Estão passando bem a semana? Como é que foi o dia de hoje? Absolutamente fantástico. Houve desafios, conseguiu superá-los, se houve, o que faltou, o que não faltou. Hoje a gente vai dar uma olhada sobre como que nós fazemos para ter um pouco mais de paz mental ao longo do nosso dia a dia. Você já aconteceu com você de você simplesmente passar o dia numa tempestade emocional? Sabe quando as coisas parecem que estão fugindo do nosso controle? Parece que você simplesmente não consegue lidar com tantos desafios ao mesmo tempo? Como é que eu faço para lidar com tudo isso? Como é que eu faço para chegar no final do dia e ir tranquilo e conseguir dormir e fazer as coisas acontecerem? Como é que eu faço para não ficar pensando à noite sobre como é que foi o dia, como é que vai ser amanhã e a gente parar de antecipar um futuro pior? Bom, esse é exatamente o tema de hoje, tá? E, bom, lembre-se sempre de uma coisa, pessoal, a ideia dessa live é que a gente possa bater um pouco de papo. Então não deixe de compartilhar suas opiniões, não deixe de compartilhar sua experiência, não deixe de tirar dúvidas, aproveite esse momento, tá? Não fique apenas passivamente escutando o que a gente está falando, porque se a gente só escutar passivamente, a estatística diz que no espaço de 2 dias a gente vai esquecer. E sabe o que acontece, pessoal? Todo mundo sabe o que tem que fazer na vida, mas nem todo mundo coloca em prática aquilo que ele sabe o que tem que fazer. E a gente não coloca em prática aquilo que a gente sabe o que a gente tem que fazer, porque simplesmente a gente não coloca o poder. A gente não se autolidera para fazer as coisas acontecerem. A gente precisa, sabe, experimentar e testar e ter coragem, a bravura e se respeitar muitas vezes, tá? Se respeitar no sentido de eu mereço um futuro melhor e eu mereço experimentar isso na minha vida. Então não fica apenas filosofando pelo que você deveria fazer, pelo que você gostaria de ter feito. Vai lá e age, coloque em prática o que você sabe na sua cabeça. Se você não colocar em prática, alguém vai colocar. E aí uma coisa que você não quer é ter o seu destino nas mãos de outra pessoa, não é? Não é isso que nós queremos. Nós não queremos depender emocionalmente de outras pessoas. Nós queremos ter o controle nas nossas mãos. E não é muito melhor quando as coisas são assim? Você não fica muito mais tranquila quando você se sente no controle da situação? Quando você sabe que você pode mudar, você pode influenciar, você pode persuadir, você pode recriar, você pode inovar, você pode começar tudo de novo? É muito melhor, é ou não é? Então é por isso que é mega importante que vocês coloquem nessa posição onde eu sei o que eu tenho que fazer e eu vou agir em cima disso. Bom, como que você faz isso, pessoal? Uma das coisas que você precisa fazer é visualizar aquilo acontecendo. Olha só, pessoal, um dos jeitos, tá? Já vamos direto para paz mental. Malu, obrigado aí pela... Vamos para a live, é ou não é? É isso aí, Malu, é isso aí, Malu. Eu tava só terminando com outro cliente aqui e eu já vim correndo para cá. Obrigado aí, Malu. E uma das dicas que eu gostaria de dar para você é o seguinte, pessoal. Muitas vezes a gente se sente incomodado no nosso dia a dia porque a gente não coloca em prática e a gente fica ensinando ao nosso cérebro que... Sabe aquele incômodo que o cérebro fala assim, pô, você precisa fazer, por que você não faz? O que acontece que você não faz? Não é? E aí você fica ensinando o seu cérebro que, puxa, eu acho que vai dar errado, você fica ensinando algo de errado pro seu cérebro. Você precisa ensinar para ele que você é capaz de conseguir. Não que você não é capaz, mas que eu posso, sabe? E que pode dar certo. Precisa acreditar que o negócio pode dar certo. Porque o único jeito que o seu cérebro tem para agir é o seguinte, ele vai seguir o modelo que tem na sua cabeça. E qual que é o modelo que tem na sua cabeça? É algum que você definiu. Então ele precisa entender que é possível criar um novo modelo. É por isso que, pessoal, para a gente ter paz mental, tá? Uma das dicas é o seguinte, a gente precisa parar de olhar para o passado. Já aconteceu com você de você ficar olhando para o passado? Não é? E o que acontece quando você olha para o passado? Você acaba olhando para algo que você não tem como mudar, você não tem como transformar, a gente não tem simplesmente o que fazer mais sobre aquilo, a gente não tem controle. E você ficar olhando e ficar se culpando e ficar se recriminando por alguma coisa que você fez no passado não adianta em nada. Absolutamente nada. O que ela vai trazer para você, por outro lado, é o quê? É mais tristeza, sabe? É você ficar remoendo aquilo, é uma sensação de culpa dentro de você, uma sensação de descontrole, uma sensação de incapacidade, não é? É como o Ângelo está falando aqui, né? Vai dar certo, fé e vai com tudo, essa que é a ideia. Porque se a gente ficar olhando, puxa vida, olha o que eu fiz com aquela pessoa, nossa, eu deveria ter falado uma coisa de diferente. É legal você ver isso, mas por um curto espaço de tempo. Veja aquilo, decida o que você teria que fazer e apague aquilo da sua memória.
É como se você visse essa prateleira de livros aqui, não é? Dá uma olhada nessa prateleira, tem um monte de livro bonito, né? Imagina que cada livro desse fosse uma história que você conta na sua cabeça. E aí você fica olhando aquela história ruim, fica observando aquela história ruim. Por exemplo, você gosta de assistir... Olha só o que o pessoal faz de errado, pessoal. A pessoa fica assistindo um filme ruim várias vezes. Você gosta de assistir um filme ruim? Você gosta de pegar um filme chato e ficar assistindo ele várias vezes? Imagina um filme que você fala, nossa, esse filme é ruim demais. E aí você fica assistindo, e assiste de novo, e assiste de novo. É ou não é? O que você vai dizer pra mim? Você vai falar, mano, isso é insano. É óbvio que esse filme é tão ruim, eu não quero ficar assistindo ele. Mas é justamente isso que você fica fazendo quando você fica olhando uma história ruim do passado e fica tocando play de novo na sua cabeça. Toca o play de novo e assiste de novo, e assiste de novo, e assiste de novo. É o mesmo processo e isso é errado de fazer. Não se pode fazer uma coisa como essa. Então o que a gente tem que fazer na nossa vida, pessoal, de uma vez por todas? Nós precisamos nos divorciar da história ruim que a gente conta na nossa cabeça. Sabe, pare de ser escrava do passado. Você não precisa ter essa dependência emocional do passado. Esqueça ela, deixe ela onde ela tem que ficar. É no passado mesmo. Você não tem mais controle nenhum sobre ela. Mas sobre o que você tem controle? É uma das coisas que o pessoal não faz, pessoal. Então olha só o que o pessoal normalmente faz de errado. A gente fica olhando para o passado, fica recontando essa história, assistindo um filme ruim sem parar na nossa cabeça e a gente não constrói como que deveria ser o futuro. Então você fica olhando para o passado, mas não constrói o futuro. Então o seu cérebro vai falar o seguinte, bom, qual é que é o único modelo que eu tenho na minha cabeça? Bom, o único modelo que eu tenho na minha cabeça é o modelo do passado. Então qual filme que a gente vai tocar de novo? Vamos tocar o filme do passado. E aí você retoca aquele filme do passado, dá o play de novo no filme do passado e aí você vai ter o mesmo resultado do passado de novo. E aí você fica pensando, não é possível. Boa noite, William, como é que você tá? Tudo certinho aí? Oi, Josi, tudo numa boa aí? Grande Alfredo lá do Nordeste, quanto tempo que eu não vejo ele? Meu Deus do céu, né? Então, pessoal, o que a gente tem que fazer? Nós precisamos criar um modelo do que você quer no futuro e se divirta com esse modelo. Olha, você não gosta de assistir um filme bom? Então assista esse filme na sua cabeça. Lembre-se, você é o diretor. O que você tem que fazer? Você tem que fazer o contrário disso. Lembre-se que você é o diretor do seu filme. Então, você pode trocar de personagem. Você pega esse personagem, tá? Por exemplo, são aquelas duas pessoas que foram complicadas na sua vida, que não faz mal na sua vida, você simplesmente tira eles de cena e fala assim, no meu filme, essas pessoas não serão mais protagonistas. E arranca elas de lá, deixa pra outro e coloca ela no banco, é ou não é? E deixa ela lá. E aí você vai colocar outras pessoas no lugar dele. E aí você começa a conviver com novas pessoas. E aí o seu cérebro vai falar o seguinte, olha só, o que eu preciso é conviver com esse tipo de pessoa e atraí-las, né? Dar um jeito de eu ir pra cima delas e colocar elas na minha vida. Então, coloque pessoas novas na sua vida. Tá? Essa é uma outra dica que eu gostaria de dar para você ter mais paz mental. Você deve estar se convivendo com pessoas que não te ajudam muito, não colaboram muito, ou apenas fica reafirmando, tipo assim, ai, a vida é assim mesmo, viu? Não tem o que fazer, ai, os seres humanos são todos iguais, ai, os homens são todos iguais, a mulher é desse jeito mesmo, chefe, não muda nunca, né? Puxa, você nasceu desse jeito, o que você vai fazer? A vida é ingrata, pois é, eu acho que Deus esqueceu de você. Fica claro ou não? A gente fica contando uma história horrorosa no nosso cérebro. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer exatamente o contrário disso. A gente precisa efetivamente contar uma nova história. Então a pergunta que eu gostaria de fazer para você é o seguinte, qual nova história você precisa contar na sua vida? Qual história que é divertida que você pode contar na sua vida? Sabe? Divertida, literalmente, do tipo assim, você passa por situações e você reconta aquilo de jeito que é legal, de jeito que é bacana na sua vida. Você tem esse poder, coloque esse poder em prática, você tem esse livre-arbítrio de poder simplesmente decidir como que as coisas devem ser de agora em diante. Então reconte elas. Você é o diretor do seu filme, a diretora do seu filme. Reconte elas de um jeito que seja bacana e divertido para você, tá? Então agora o que vai acontecer? Quando você começar a fazer uma coisa como essa, ou não é? Você começa a colocar personagens novos no seu filme, você começa a ter um filme muito mais divertido, muito mais em congruência com a pessoa que você é, porque agora você começa a projetar algo muito mais animado, muito mais bacana, muito mais de acordo com a sua própria pessoa. E aí o seu cérebro vai olhar para aquilo e falar assim, uau, esse filme é muito mais legal que o anterior, não é? Muitas vezes, pessoal, deixa eu dar uma informação para vocês. Às vezes a gente fica recontando uma história do passado porque também ela nos traz uma certa segurança.
Você vai falar assim, mas como assim, Maurício? Como assim segurança? Eu não estou entendendo isso. É que é o seguinte, quando você conta uma história que aconteceu, você sabe como foi o início, como foi o meio e como foi o fim. E esse início, meio e fim, ele tem uma ordem, ele tem uma previsibilidade nele. E isso é tudo que o seu cérebro precisa para trazer uma sensação de segurança e controle na sua vida, porque você controla o seu passado. Essa é uma das grandes razões pela qual a gente gosta, tem um viés, na verdade, de ficar olhando para o passado, porque a gente controla ele. Não é? O futuro, eu não sei o que vai acontecer, meu Deus do céu, será que vai ser como eu imaginei? Será que eu vou fracassar? Será que vai dar certo? Será que vai acontecer aquilo que eu imaginei? Será que aquela pessoa vai fazer aquilo por mim? Eu não sei. Então sabe o que acontece? Deixa eu olhar para o passado, porque para o passado eu controlo ele. E aí a gente fica escravo do passado. E aí, como o seu cérebro só tem aquele modelo do passado, o que ele vai fazer? Vai replicar o mesmo modelo para o futuro. E aí você fica olhando e fala assim, meu Deus do céu, mas por que será que eu fico sempre com as mesmas pessoas? Por que eu tenho sempre o mesmo resultado? Por que eu não consigo tirar isso da minha vida? Por que simplesmente eu estou sempre, sabe, dando errado na minha empresa? Por que eu não consigo atrair os clientes certos? Por que eu não consigo prosperar na minha vida? Porque você está tocando o mesmo filme que você mandou o seu cérebro tocar. E é isso que acontece na sua vida. Pensa nisso. A Josi está falando o seguinte, isso é tão bom, Maurício. Tudo bem, Flávia? Tudo bem, Forquete? Isso é tão bom, Maurício. Você poder escolher com quem você quer estar e escolher as pessoas que entram na sua vida, ao invés de se alimentar de migalhas nas amizades tóxicas. É isso aí. A sensação é libertadora. Essa que é a ideia. Oi, Fabi, tudo bem? Então, que hoje seja o dia que você vai chegar e vai falar o seguinte, olha, eu vou dar um pequeno passo, efetivamente, para eu transformar a minha vida. E sabe qual é que é esse pequeno passo para você chegar próximo da sua vida ideal? É essa pequena mudança de hábitos do que você assiste todo dia. Uma pequena mudança de hábito de uma nova história que você vê todo dia. Então não sinta culpa do que aconteceu no passado. Pessoal, olha, muitas vezes a gente se culpa por algo que a gente não tinha ideia direito de como que a gente tinha que reagir, porque muitas vezes ninguém nos ensinou como que a gente tinha que reagir, a gente não sabia o jeito certo de lidar com aquilo. Então às vezes a gente literalmente reage perante as coisas. A gente não é muito proativo, né? E muitas vezes você está olhando alguma coisa de quando você tinha 15 anos ou 20 anos de idade, que honestamente, né? 25 anos de idade, pessoal, 25, 30 anos de idade, a gente não tem muita maturidade ainda. A gente ainda está... Quando eu falo maturidade, pessoal, assim, não estou falando de idade, eu estou falando de maturidade emocional. Muita gente não tem essa maturidade emocional de lidar com as coisas. Então você fica olhando e fala o seguinte, poxa vida, então como é que eu posso reagir? Bom, eu posso reagir de acordo com como meus pais reagiram. Então eu copio, porque pelo menos eu tenho uma certa previsibilidade como vão ser as coisas. Tá ruim, mas pelo menos eu consigo lidar com aquilo. Eu posso copiar como a minha amiga me diz. E aí você copia o mundo dela. Ou eu posso copiar como aquela novela, óbvio, aquela novela, assistir aquele filme, não é? Foi um jeito legal de tentar colocar na minha vida. E você vai se adaptando, vai tentando lidar com aquela situação. Então não adianta você olhar para o passado. Não adianta você tentar encontrar respostas no passado, porque elas não estão mais lá. As suas respostas, pessoal, estão no futuro. Está no futuro que você vai criar agora. Sabe? Então, que você tenha um futuro animado, um futuro divertido, tá? Imagina aquele futuro acontecendo, mas vai para cima, seja otimista, sabe? Se arme de otimismo aí. É possível, não é? Tenha fé, acredite. Não há por que o futuro não ser como você imagina. Ele não vai ser igual ao passado. Ele só vai ser igual ao passado se você ficar olhando para ele. Não é? Se você tiver dúvida. Só que, pessoal, existe um segredo na vida. Um dos segredos da vida é ter fé. E ter fé é acreditar que é possível. E para a gente ter fé e acreditar que é possível, pessoal, muitas vezes a gente precisa ser como uma criança. Acreditar. Simplesmente acreditar. A criança acredita, não é? E por isso que ela é tão divertida, por isso que ela é tão atraente, por isso que a gente ama ficar ao lado de crianças. Porque elas são animadas per si, não é? Por si só, elas já são animadas. Então é o seguinte, porque ela se diverte, ela cria, ela não se recrimina, ela não se penaliza, ela não se culpa, ela sente o momento, ela dá risada. Então nós precisamos ser um pouco assim, acreditar que de alguma maneira as coisas vão acontecer. Não é verdade ou não? Não é, Forquete? Não é? É como o Cristo falou, se você tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, puxa vida, as coisas, se você tivesse fé, se você acredita em mim, é tudo que ele pedia, você acredita em mim, você tem fé. É isso, temos que acreditar, pessoal. Só que nós precisamos o quê? Agir
Você não pode, sabe, fugir dessa responsabilidade que você tem que fazer a sua parte. Você tem que agir, você tem que fazer as coisas acontecerem. Vai colocando esses pequenos tijolos na sua mente, tá? É como se fosse um muro que você vai criando, uma escada que você vai criando, sabe? Onde você vai fazer a próxima escada. E o próximo degrau vai ser o seguinte, com novas estratégias que eu não utilizava no passado. E agora vai ser uma nova estratégia. Deixa eu experimentar essa nova estratégia. Deixa eu ver se é seguro pisar aqui. E aí você se firma ali. Se não for, troca, coloca outra. Se não for, troca, coloca outra. Quantas vezes, Maurício? Quantas vezes forem necessárias. Mas não se culpe por cada vez que der errado. Se anime por cada vez que dê certo. Então, cada vez que dá certo, eu vou me animar, vou tentar mais uma vez, vou experimentar mais uma vez, tá? Conversa com alguém que já chegou lá. Como que você fez? Que tipo de degrau que você colocou? Foi de concreto? Foi de madeira? Tinha vão no meio? Tinha corrimão? Como é que você fez? Você foi de 2 em 2 degraus? Como é que você fez esse tipo de coisa? A pessoa vai te falar, mas corra atrás de mentores, corra atrás de pessoas que possam te ajudar a chegar até lá. Legal ou não? Tá? E lembre-se, você já tem dentro de você tudo o que é necessário para você transformar a sua vida. E tem, por mais que você ache que você não tem, você tem sim tudo que é necessário para você transformar a sua vida. Sabe por quê? Porque você ganhou de graça dons e talentos. De graça. Não é merecido. Você não os pediu, você simplesmente tem. Você tem dons e talentos muito especiais, tá? Você tem uma essência absolutamente única, que é só sua. Você tem um propósito de vida que só você tem que cumprir. Não adianta você se comparar com os outros, que vai dar errado, não é? Ou como às vezes dizem, né? Vai dar ruim, não é? Não adianta. Isso é algo errado. Você não pode fazer esse tipo de coisa. E aí você vai falar o seguinte, poxa, Maurício, mas eu não tenho modelo na minha vida. Os modelos que eu tenho na minha vida foram péssimos. Então procure novos. Corra atrás de novos. Aonde que estão esses modelos? Eu vou criar amizade com eles. Aonde que eles frequentam? Que bar que eles vão? Que restaurante que eles vão? Que empresa que eles trabalham? Quais são os amigos que eles têm? Quais livros que eles assistem? Que filmes que eles assistem também? Eu vou correr atrás, eu vou ir atrás deles. Não fica dizendo simplesmente eu não sei, eu preciso correr atrás. Certo ou não? Mas Maurício, efetivamente, eu acho que eu não sei nem como iniciar uma conversa com eles, não tem problema. Tudo que você precisa fazer é ouvir, sabe? Seja mais interessado nas pessoas ao invés de ser interessante para as pessoas. Interessado, ouça elas, preste atenção, né? Se espante, agora mergulhe na conversa. Não é? Olha só, normalmente quando eu vou entrar num bate-papo e eu não conheço a pessoa, tudo que eu faço é ouvir e me divertir com a conversa. Então a pessoa fala, eu mergulho nela, nossa, que incrível, olha só, poxa, que chato. Então assim, mergulho naquela conversa, só que à medida que eu vou colocando emoção física, né? Que eu vou caminhando na jornada com a pessoa, eu vou sentindo o que ela sente. E aí, nesse segundo, eu começo a entender por que ela tem tantas respostas e por que ela tem aquelas respostas. Porque através do meu corpo, ou seja, através da maneira como eu reajo emocionalmente, é ali que estão as respostas. Então, se eu copiar o jeito que a pessoa lida fisicamente com algum jeito, eu praticamente consigo entender por que ela reage daquele jeito. Porque nós reagimos perante as nossas emoções. Então, se eu copiar a emoção dela, eu praticamente tenho o mesmo resultado que ela tem. Então, tudo que a gente precisa saber na vida, o que é, pessoal? É saber qual a emoção que ela tem e, número 2, como que ela age. Descobrir isso aqui, você descobre como que tem que fazer. Pessoal, o que nós queremos na nossa vida? Nós queremos a nossa vida ideal, não a vida ideal dos outros, não se comparar com os outros, a vida ideal que é para você, é isso que nós queremos. E tudo que nós precisamos para chegar até lá, o que é? Apenas mudar pequenos hábitos, pequenas atitudes. Não são grandes, não são muitas, são pequenas, pessoal. São hábitos de como você decide contar a sua história. São hábitos de filtro, são hábitos de regras, tá? Mas elas não são tantas assim. Você vai perceber que muitas vezes você muda apenas uma regrinha na sua vida e você, sabe, vai absolutamente para outro lado, tá? Quando você decide, sabe, mudar um filtro perante as pessoas. Por exemplo, se você chegar e falar o seguinte, olha, o que o meu filho precisa fazer para que eu ame ele? Aí você fala, nada, eu simplesmente amo ele. Se você tivesse esse mesmo filtro perante aquela pessoa que você se incomoda, você amaria ela também. Você conseguiria encontrar o ser humano que é por trás daquele comportamento. É ou não é? Com certeza que é. Você tem essa capacidade? Claro que você tem um coração enorme. Mas não adianta você ficar se protegendo perante a vida. Porque no fundo a gente não se protege de nada. Então o que muitas pessoas fazem de errado é isso. A gente acaba tentando se proteger pela vida, sabe, tentando controlar a vida e a gente não consegue. O que nós controlamos?
o hoje, o aqui e agora, o que eu posso fazer nesse momento. Então pense o seguinte, qual é que é a pequena coisa que eu posso fazer agora que pode começar a transformar o meu futuro. Legal, pessoal? Essa aqui é a ideia que eu gostaria de deixar nas mãos de vocês. Essas são as dicas que eu gostaria de deixar na mão de vocês. Eu sei que foram 3 dicas, mas são 3 dicas muito valiosas. Vamos recordar um pouquinho qual é que elas são? É o seguinte, pessoal. Número 1, deixe o passado onde ele tem que ficar. É no passado. Você não tem controle sobre ele, você não consegue mais mudá-lo, e se você ficar olhando para o passado, tá? É que nem um livro, tira aquela parte, esse livro tá errado, tá ruim aqui, eu vou colocar de outro lado e vou colocar uma outra história, tá? Não se esqueça de colocar uma outra história no lugar daquela história. Então você pode o quê? Recontar aquela história. É o seguinte, eu vou recontar essa história de um jeito que fique legal pra mim. E reconta aquela história, tá? Eu acho que não foi isso bem que aconteceu. Pra mim, eu me lidaria melhor com essa situação se eu contasse que na verdade aconteceu tal coisa. Pessoal, nós somos contadores de histórias mesmo. Então, por que não criar um mundo que seja ideal pra você? Conte ele. Essa aqui é a ideia. Tá ok ou não? O que a gente tem que fazer na nossa vida, no final do dia, o que é? É ajudar as pessoas, é colaborar com elas, é ajudar com nossos dons e talentos, é cumprir o nosso propósito de vida, é ou não é? E afinal, a gente nem sabe direito o que está acontecendo à nossa volta mesmo, é ou não é? A gente só sabe o quê? O filtro que nós temos perante a vida. Então, por que não contar de um jeito que seja legal para você? Legal? Então, vamos criar um novo mundo? Vamos criar um mundo bacana, divertido, simples, tranquilo, do jeito que fique legal para você, do jeito que você possa sorrir todo dia, com certeza. Então, a pergunta que eu gostaria de deixar na sua mão é o seguinte: como que tem que ser o futuro de uma tal maneira que você sorriria todos os dias? Como que deveria ser esse futuro? Mas de uma tal maneira que você consiga construir esse futuro, que ele seja alcançável para você. Como que seria? De uma tal maneira que ele não fique dependente de outras pessoas, do que tal pessoa tem que fazer, de tal evento que tem que acontecer, mas simplesmente porque à medida que vão acontecendo os eventos, você já fica feliz com eles. Qualquer que seja ele. Como que tem que ser esse futuro? Malu está falando o seguinte: deixar o passado no passado, recontar a sua história, usar seus dons e talentos sempre. Essa que é a ideia. Obrigado, Malu. Malu sempre muito gentil com as palavras, não é? Eu gostaria de ter esse dom que a Malu tem aí de ser tão simpática com as palavras. Pessoal, parabéns, né, pelo ser humano que você é. Se respeite. Não fique tão preocupada com o passado. Não fique tão preocupado com como as coisas estão, tá? Elas vão mudar. Não é? As coisas vão passar, as coisas não vão contaminar tudo, você não vai perder tudo, tá ok ou não? Isso também vai passar. Então aproveite talvez esse inverno que você está na sua vida e afie as suas habilidades. Qual novo conhecimento você pode adquirir? Qual nova habilidade você pode melhorar? Tá ok ou não? Como que eu posso utilizar meu talento de uma nova maneira? Essa que é a pergunta sempre. E aí você vai pouco a pouco construir seu futuro. Mas nunca se esqueça, pessoal, muitas pessoas não olham o que elas querem. Elas ficam olhando o que elas não querem. E aí elas acabam tendo mais do que elas não querem na vida. Então pense sempre, o que realmente eu quero? O que eu quero sentir no final? Tá bom? Legal? A Tarelia falou o seguinte: Maurício, fiz caminhada hoje pensando na mentoria de ontem. Amanhã vou pensando nessa pergunta. Essa que é a ideia, pessoal. Falando em mentoria, quer fazer parte dessa família aqui, dessas pessoas que a gente está participando aqui, pessoal? Então, eu que te agradeço. Nossa, Tarelia, eu que agradeço, pessoal. Eu que me sinto abençoado por vocês estarem na mentoria. E a cada dia eu agradeço a Deus, literalmente, tá? Pela manhã eu agradeço. Poxa, graças a Deus, meu pai, eu tenho uma família tão linda. Uma esposa que me ama, uma esposa que não importa o que aconteça, ela não abandona o barco. A minha esposa é muito parceira, é muito guerreira. Pode se incomodar? Claro que se incomoda, como qualquer pessoa se incomoda com as coisas, mas ela não abandona o barco. Pelas crianças que eu tenho, né? Telzinho, uma criança linda, maravilhosa, o Julian, um coração gigantesco, não é? Que eu aprendo com eles, com as maneiras que eles são. Eu me sinto grato pelas pessoas que estão na minha vida, por vocês aqui, por você estar ali, por você, Malu, pela Graça, não é? Pelo Márcio, pelo Carlos, não é? Por tantas pessoas, pela Flávia, por tantas pessoas especiais que estão lá, não é? Pela Josiane que está aqui, tantas pessoas especiais, tantas pessoas incríveis, não é? Que vão entrando na vida. E é isso. A gente precisa ficar grato. Precisamos agradecer cada dia. Agradecer,
dar um sorriso no rosto e falar, vamos em frente, meu Deus, porque a gente vai fazer as coisas acontecerem hoje, não é? E lembre-se, pessoal, você não está sozinha, você está sendo guiada. Se você olhar para o passado, você vai perceber que você foi guiada tantas vezes na vida. Sabe aquele momento que você não sabia como, mas as coisas simplesmente deram certo, não é? E nós somos assim. Então vamos deixar ser guiados também. Deixe as coisas caminharem. E viva a vida de uma tal maneira onde você tenha sempre certeza que eu fiz tudo o que eu podia, tudo o que o meu conhecimento me permitia naquele momento, fiz. Eu fiz com boas intenções? Fiz. Vai dando o cheque ali. Cheque. Fiz com boa intenção? Fiz. Não é? Puxa, eu não fiz com uma boa intenção? Puxa vida, então eu preciso rever essa parte. Não é? Mas fiz com boa intenção? Legal. Me coloquei 100% ali, eu fiz tudo que eu podia? Chequei. Agora que você fez isso, você fez tudo que você podia, agora você deixa na mão de Deus. Deixa Ele trabalhar. E Ele vai fazer o que é o melhor para você. Deixa as coisas acontecerem. Deixa Ele trabalhar também. Tem um pouco de paciência, tem um pouco de humildade. Sabe que Ele está trabalhando. As coisas não são para ser no nosso momento, na nossa hora, do nosso jeito, quando que a gente quer, como que a gente quer. Porque se fosse assim, a gente seria uns bichinhos bem egoístas, né? Meu Deus, mal educado, né? Que nem uma criança mal educada, que é tudo na hora dela. Eu acho que é assim que a gente iria ser, né? Né, Malu? Maurício, foi o que te falei ontem. Isso que eu quero mostrar ao mundo. Minha mudança. Depois que te conheci e fazer valer cada ensinamento seu. Parabéns, Malu. Parabéns por ter colocado em prática isso. O mérito é todo seu. O mérito de você realmente ter colocado em prática, pessoal. Porque, olha, você poderia ouvir tudo isso que eu estou falando e simplesmente não colocar em prática. Mas pelo fato de você ter colocado, isso é mérito seu. Então se deu um tapinha nas costas e fala assim, parabéns, Malu, um brinde, você colocou em prática isso daqui. Pessoal, você também quer fazer uma transformação na sua vida? Venha para a nossa mentoria semanal, é absolutamente fantástico. Todas as terças-feiras, às 7 horas da noite, não tem muita hora para terminar, não é, pessoal? A gente vai até 10 da noite, não é? Mas quer muito conteúdo, muita experiência trocada, muita opinião e venha fazer parte da nossa família. São pessoas absolutamente fantásticas, com grande coração, pessoas incríveis, das mais diversas histórias de vida e dos mais diversos locais, não é? A gente tem pessoas daqui da região, a gente tem pessoas da cidade de São Paulo, nós temos pessoas de Minas, nós temos pessoas de Goiás, nós temos pessoas do Sul, nós temos pessoas dos mais diversos locais. Então venha fazer parte desse Brasilzão que faz parte da nossa mentoria. E além dela, nós temos a nossa mentoria também de relacionamentos, que são as quintas-feiras, não é? Absolutamente fantástico, pessoal. Logo mais vai ter mais uma novidade aí para vocês, né? Como a Malu falou, hashtag, né? Vem para a mentoria. Pessoal, que hora. Obrigado pela atenção de vocês. Um grande abraço para vocês. Obrigado pela companhia mais uma vez. Vocês são absolutamente fantásticas. Parabéns por ter colocado em prática tudo isso. Pessoal, obrigado. Eu tenho que agradecer a minha esposa que está aqui do outro lado, anotando ali, não é? Cada uma de vocês estão entrando aqui, porque eu tento entrar em contato com cada pessoa nova que vem para cá, não é? Então minha esposa me ajuda bastante aqui a segurar a onda. Então, graças a Deus, amo demais ela, uma pessoa muito, mas muito especial que Deus colocou na minha vida. Graças a Deus, pessoal. Muito obrigado. Fabiana, bom ver você. A Fabiana está sempre ali atenta, não é? Na correria do hospital. Impressionante, né? Essa é uma pessoa que faz também, né? Né, Fabiana? Parabéns por tudo isso aí. Pessoal, um grande abraço para vocês. Amanhã é quinta-feira. Amanhã significa que já é quinta-feira, meu Deus do céu. Amanhã a gente se encontra na mentoria de relacionamento, Fabiana. Estaremos lá, tá bom? E sexta-feira tem mais, pessoal. Na semana que vem tem novidade também, viu? A semana que vem eu já estou vendo já algumas lives aqui, dividindo a tela com outras pessoas. Se vocês quiserem dividir comigo também a tela, levanta a mão aí e fala assim, eu gostaria. O que vocês acham? Flávia, gostaria de dividir a tela comigo aí? Fica o convite aí para você, se você quiser, tá bom? Segue o jogo? Malu, se você quiser dividir a tela comigo, também vamos dividir também, tá? Levanta a mão aí, a gente divide na semana que vem. A Fabiana foi elogiada pelos gestores, né, Fabiana? Foi aqui, né? Aquele ao vivo foi absolutamente fantástico, né? Nos encontramos lá. Pode ser? Então tá bom, Flávia. Então a gente, vamos escolher um dia e a gente fala um pouquinho, se você puder colocar como a Fabiana fez, né, como o Jonadab fez, colocar sua experiência para fora, compartilhar, dizer o que foi. E, de novo, sem efetivamente, pessoal, sem a gente agendar, no seguinte sentido, é uma conversa livre, tranquila, sem nada de armação, simplesmente colocando para fora quem vocês são. Porque a vida tem que ser leve, não é? Grande abraço para vocês, pessoal. Fiquem com Deus e a gente se encontra amanhã na mentoria. E para quem não está na mentoria de relacionamento, a gente se encontra
na sexta-feira. Tá com dúvida? Manda para mim a sua dúvida, tá bom? Um grande abraço para vocês. Pessoal, não esqueça de, por favor, mandar essa live, não é? Se vocês puderem, para alguém que precisa ouvir o que eu falei aqui hoje. Às vezes a gente subestima um pouco isso, mas manda para ela, compartilha com ela, que a gente pode estar ajudando uma pessoa, a gente nem sabe direito como e quando que a gente ajudou alguém, não é? Mas manda para ela que ajuda. Eu acho que é isso que eu queria dizer, realmente ajuda, tá bom? Grande abraço para vocês, fiquem com Deus, a gente se conta amanhã e sexta-feira. Até mais. Agora é com vocês.